Opa, estamos ao vivo. Vamos lá, vamos para a nossa terceira live. Então vamos lá, vamos entrando. Vamos começar mais uma live. Live aqui as nossas 20 lives sobre a 20 lives da nova educação, né? Então a gente está discutindo aqui várias estratégias, né, com relação à nova educação. E o assunto da semana, né, que não é um assunto tão recorrente aqui no nosso canal, é a questão do EAD, né? A questão do ensino à distância, dos desafios que a gente tem por aí. E aí eu estou compartilhando, né, com vocês alguns aprendizados, alguns insights, coisas que podem ajudar, né? Então, para quem está entrando aí, poxa, aproveita aqui, ó, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda essa live para mais pessoas, para a gente ter mais pessoas por aqui para conversar sobre esse assunto. E, bom, nos duas primeiras lives a gente está falando muito sobre a oportunidade que a gente tem, né? Então, para muita gente, essa questão do EAD foi uma aflição, quase um sofrimento, um suplício, né? Porque teve que se reinventar, teve que, poxa, gravar aula, que era coisa que não fazia antes, tentar distribuir conteúdo, engajar os alunos, e todo mundo está muito conturbado nesse processo. Então, mas da mesma forma que isso veio como um problema, eu vejo como uma oportunidade porque ele vai mostrando pra gente que em vários casos a gente não precisa da estrutura tradicional, né? Poxa, que é a estrutura onde o aluno fica lá 6 horas na escola, falando a mesma coisa e tudo mais. E você pode jogar, né? De forma a ele ir no ritmo dele, ver, ou distribuir o conteúdo de uma outra forma. Então, eu acho que a live de hoje não, né? Essa questão de ensino à distância, toda essa conturbação veio para mostrar que coisas que a gente pode mudar e que pode fazer diferente, né? A educação é praticamente a mesma desde o século XIX, de várias das áreas, né? Quando comparado com medicina, transporte, comunicação, a educação é a que está mais travada. E várias coisas acontecem, eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem. E aí ontem eu falei muito sobre a questão de quem está querendo gravar, de quem está começando a gravar conteúdo, e acho que a grande lição que ficou era o feito é melhor que perfeito, né? Que toda vez que a gente começa alguma coisa, toda vez que a gente está iniciando um processo, é difícil, é desafiador, então tudo bem, né? Não tem problema a gente não tá falhando no começo, né? Não tem problema a gente só vai aprender com a prática, né? A prática que vai levar à perfeição. Então, o começo vai ser ruim e quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai ficar. Então, como eu falei pra vocês, lá no começo desde domingo, eu acho, né, passei aí uma avaliação em vários lugares, né, grupos de WhatsApp, na minha lista de e-mail e tudo mais. Eu vou falar sobre isso hoje, Elaine. E aí a gente vai falar um pouco sobre as grandes dores que as pessoas têm e as dores que eu mapeei foram, assim, engajamento, né? Então, poxa, como manter os alunos engajados e mantendo ali as atividades, né? A recorrência da atividade. Falei sobre, tem o problema de técnicas, né? Poxa, qual software eu uso para editar? Qual ferramenta eu uso para fazer as coisas e tudo mais. Então, essa questão mais logística, o perder medo da câmera, que a gente falou ontem também. E a questão de escassez de recursos, né? Então, aqui já falaram, né? Poxa, e as escolas públicas, Luan? As escolas públicas não têm computador, meu menino não tem computador, não tem internet e tudo mais. E assim, eu acho que a premissa que a gente vai trabalhar aqui é o joga com o que você tem. Então, o que é infraestrutura? Porque olha só, vamos parar para pensar numa coisa. Algumas pessoas falam assim, não, mas meu aluno não tem celular, não tem acesso à internet. E assim, lógico que eu não consigo mapear, né, a realidade de cada pessoa que está aqui, né? Eu tenho pessoas que são pessoas do Brasil inteiro, tem pessoas que são de fora do país que às vezes acompanham essas lives. Mas eu estava pensando muito sobre uma situação
E eu até quero deixar muito claro, antes de eu aprofundar nessa minha tese daqui pra frente, que não tem nada a ver com política, com posicionamento político nem nada. Eu quero que vocês reflitam sobre uma situação específica, que é a seguinte. Ano passado, 2018, ano retrasado, né? A gente teve uma eleição. E essa eleição, ela foi decidida por um cara que não tinha tempo de mídia. Não tô falando contra, não tô falando a favor, não tô falando nada. Eu só quero que vocês reflitam sobre isso. Como é que um cara que não tinha, que era aquele negócio do tempo de TV, não sei o que, conseguiu ganhar uma eleição? E basicamente, o que fez ele ganhar a eleição foi a internet. Só que a eleição é uma coisa que vem pro Brasil inteiro. Tipo assim, é rico, é pobre, não interessa. A pessoa, ela vai votar. Então, assim, não importa qual foi a estratégia ou como foi feito, mas essa eleição só teve esse resultado porque as pessoas tinham acesso à internet. E eu tava fazendo uma pesquisa no... Não uma pesquisa agora, uma pesquisa rápida sobre acesso à internet. Só acesso à internet. Não tô falando de internet boa, não tô falando de internet com qualidade, não tô falando nada disso. De acesso à internet. E eu fiquei chocado. Do final de 2019, a reportagem que eu vi, e diz que 79% das pessoas têm acesso à internet. 79% das pessoas têm acesso à internet. Inclusive, a comparação da reportagem era dizendo que em torno de 35% das pessoas não têm acesso a saneamento básico. Saneamento básico, ou seja, isso que existia, poxa, sei lá, desde o começo do século, né, tratamento de esgoto e tudo mais, não existe, as pessoas não têm, têm acesso à internet e não têm acesso a várias outras coisas de infraestrutura básica. Então, assim, a internet ela é uma realidade. Ah, Luan, mas qual internet? Poxa, não é uma internet de qualidade que todo mundo tem, não é uma internet que talvez as pessoas possam estar acompanhando uma live como essa no momento. Então, assim, realmente existem internets e internet. Só pra você ter uma ideia, tem uma história que aconteceu comigo há alguns anos, vou dizer uns 3 anos. E tem um primo um pouco mais distante, e a gente foi ajudar uma namorada dele. Ela estava passando por algumas necessidades. E assim, a gente foi na casa dessa menina e o lugar onde ela conseguia... tipo assim, o lugar onde ela morava era uma espécie de cortiço. Tipo assim, foi muito chocante entrar ali porque várias pessoas, elas estavam amontoadas ali e a casa dela não tinha portas. Tipo assim, era um cômodo muito pequeno onde ficava o pai, onde ficava a mãe. E assim, tinha as divisórias da casa, mas ali era separado por lençol. Tinha lençol, né? Era o lençol que separava os cômodos, ela não tinha porta. Então, assim, poxa, uma situação complicadíssima e tal. E assim, o que eu fiquei chocado é que essa menina tinha redes sociais e postava coisas no seu Facebook na época, posta no Instagram e tudo mais. Ela tinha uma vida de redes sociais, vida de internet ativa. Ela tinha um smartphone dela. E ela era até menor de idade, assim, trabalhava, tipo, arranjava uma grana ali. Mas ela não tinha porta em casa. Ela não tinha porta em casa e tinha acesso à internet. Então, assim, essa é a realidade de hoje. De novo, não é uma internet de qualidade, não é uma internet bala e tudo mais. Então, assim, existem essas situações difíceis, mas a gente também tem que ver o que a gente já tem, tá? Então, assim, por exemplo, no mundo ideal do que eu tô falando aqui, o que é muito bom pra gente ter contato? Fazer umas videoconferências, né? Fazer os alunos até acessarem alguns vídeos, alguns conteúdos, pra você ter esse acompanhamento mais próximo. Mas a gente tem que ir adaptando com o que a gente tem e pensando com os grandes objetivos. E assim, eu acho que a ferramenta que eu vou focar hoje, né, e que talvez ela seja aí a quase unanimidade, é o WhatsApp. Então, assim, lógico que a gente vai ver os desafios e tudo mais, mas a questão do WhatsApp. E assim, como é que foi o meu primeiro contato com ensino à distância e WhatsApp? Como vocês já sabem, né, eu desenvolvo vários cursos online, de robótica, programação e tudo mais. E quando eu criei o meu primeiro curso, que foi o Scratch para professores, né, eu já via que o ensino à distância, ele tem essa dor, esse desafio, né, de manter as pessoas engajadas, porque a gente não tem uma proximidade física e tudo mais. E assim, eu falei, como é que eu vou resolver isso?
vou fazer um grupo de Facebook. Então eu tô falando aí em 2017, fiz um grupo de Facebook e assim, aí beleza. Aí tive lá os meus alunos, eu tinha, sei lá, 20 alunos na época, quando era muito. E assim, não foi uma experiência tão legal, né? Não foi aquela integração de comunidade e tudo mais, porque assim, como é que funciona um grupo de Facebook? Quando você entra lá no grupo, não quer dizer que você entrou no grupo, você vai receber todas as informações na sua timeline. Então a pessoa precisava ativamente clicar no grupo, ver as informações e tudo mais. Então assim, eu tinha um grupo de 20 pessoas, sendo que quem realmente fazia ativamente essas coisas eram, sei lá, 3 pessoas. Então assim, não teve aquele engajamento e tudo mais, então assim, não foi uma experiência muito bacana. E aí, beleza, essa foi minha terceira turma do Scratch para professores. E aí a Sandra Elias, que participou da nossa terceira turma, né, uma professora muito bacana, acho que algumas pessoas conhecem e tal, ela chegou assim, terminou meu curso e logo depois ela entrou em outro curso online de um outro cara, que ele é especialista em Arduino e tudo mais, ele tem um canal muito maior do que o meu, e ela falando assim, que esse cara tinha um grupo de WhatsApp. E assim, eu era muito resistente a um grupo de WhatsApp porque, cara, vai ser muito difícil administrar um grupo de WhatsApp porque as pessoas vão devagar, vão mandar, sei lá, piadinha, mandar coisa de bom dia, fazer discussões que não tem nada a ver. Então, eu tinha muito essa resistência com relação ao grupo do WhatsApp. Mas ela falou assim, poxa, esse cara que já tinha muito mais pessoas entrando no curso dele tinha um WhatsApp. Eu falei, pô, vou testar isso daí. E aí quando eu fiz a primeira turma do Arduino do Bloco ao Código, eu fiz um grupo de WhatsApp. Na época também eram uns 20 alunos, hoje a turma tem uma turma que a turma 1 tem 40 alunos e a turma 2 com 19. E aí coloquei. E cara, a experiência foi muito legal, foi muito acima das minhas expectativas. Primeiro, o que eu fiz? Né? Eu setei as regras, eu falei assim, ó, aqui a gente não fala, não manda memes aleatórios de bom dia, de não sei o que, de várias coisas que não sejam relacionadas àquilo. A gente não discute outras coisas relacionadas à aula. Sei lá, que no caso, como era um ensino à distância, né, pedir para as pessoas se apresentarem quando elas entravam e tal, para as pessoas se identificando. Poxa, a fulana é, sei lá, do Amazonas, eu sou do Rio Grande do Sul, e o pessoal entendendo com quem que eles estão trabalhando ali. Mas acho que a parte mais emblemática e que eu confesso que eu não planejei e que foi muito interessante foi o seguinte. Quando a gente passava os projetos, né, passava lá os projetos de Arduino, assim, eu incentivava o pessoal, você pode fazer o trabalho de tal jeito simples ou você pode misturar sucata e pode fazer os trabalhos e tudo mais. E aí uma primeira pessoa foi e compartilhou o trabalho no grupo do WhatsApp, fez um trabalho caprichoso, sei lá, fez lá um semáforo com uma caixa de papelão, não sei, um trabalho legal. Não foi um trabalho incrível, foi um trabalho legal. E aí as pessoas, nossa, caramba, que trabalho legal, não sei o quê. E aí entrou num ciclo nesse grupo que ninguém sabe como é que aconteceu, começou a virar uma espécie de competição. Não foi uma competição, né? Mas era uma coisa até saudável. Por quê? As pessoas que compartilhavam os trabalhos ali, a pessoa, eu quero compartilhar meu trabalho no grupo. Aí ela se empenhava um pouco mais para compartilhar, para continuar um trabalho mais caprichoso e tudo mais. Então foi muito interessante que o nível dos trabalhos aumentou de uma forma absurda. Por vários motivos, né? Não só por essa competição, mas porque as pessoas inspiravam. Então quando você tinha acesso a esse grupo, a esse resultado, as pessoas compartilhavam, né, os projetos, inspiravam as outras, porque as pessoas ficavam assim, poxa, eu não sabia que dava para fazer isso. E aí os trabalhos foram melhorando e tudo mais. Então foi um conjunto de trabalhos muito legais. E cada um dando ideia, tipo assim, acabava que dava uma ideia pro outro do que podia fazer. E sendo professores foi até legal também porque a pessoa pensava, eu posso aplicar isso na minha sala de aula. Então a gente entrou num ciclo virtuoso de compartilhamento de informações. E por que isso deu certo no WhatsApp e não deu certo no Facebook? Porque o Facebook, a pessoa não tinha acesso, o WhatsApp tá ali, ela tá na ponta. Então assim, de bobeira você tá ali, você vê o trabalho, você já coloca a informação que você quer, você já tira a dúvida que você quer. Então a interação com os meninos foi muito mais alta, né? Foi muito mais interessante com o pessoal e tudo mais. Então foi muito legal isso. Daí
Isso foi muito bom. E eu tenho certeza, né, que é um dos pontos mais fortes. E aí foi interessante, porque as pessoas começavam a trocar ideia. E aí teve gente que se conheceu, assim, que era, poxa, uma professora era de Campinas, outra era de Fortaleza, elas se conheceram, trocava ideia. Tinha gente que às vezes ia pro inbox e fazia, não, vamos pensar aqui num trabalho em conjunto. E elas tiravam ideias, às vezes, no próprio inbox. Então, assim, funcionou, né? E vem funcionando, né? É uma das coisas que são muito fortes no curso. Eu sempre falo, né, quando eu divulgo o curso, que é o valor intangível, né? Um valor intangível de você passar essas atividades. Então, assim, foi assim que funcionou, que tem funcionado para mim, né? E o WhatsApp, ele é uma ferramenta que ele é acessível a várias pessoas, né? Como todo mundo falou, poxa, é acessível. Qual é o desafio? O desafio é o engajamento. Acho que a própria Elaine falou aqui. Pô, tenho 60 alunos, 5 mandaram a atividade. O que acontece? Eu faço parte de um trabalho assistencial. Eu comecei um trabalho assim. Existe um trabalho assistencial aqui em Brasília, numa região um pouco mais de periferia. E eu comecei a trabalhar como voluntário para dar aulas de robótica nesse lugar. E o lugar com uma infraestrutura bacana, tem computador e tudo mais, assim. Não são alunos que têm uma situação muito vulnerável, não. Você tem uma certa vulnerabilidade, mas não é nada grave. E eu dei uma aula nesse lugar. Eu dei uma aula nesse lugar e aí atacou o coronavírus e aí todo mundo foi pro isolamento e tudo mais. E beleza, né? Eu falei, pô, não dá pra dar aula e tudo mais. E só que assim, passou umas 2, 3 semanas, a menina que organiza o grupo lá de trabalho falou assim: não, gente, a gente tem que continuar entregando, tá? É um trabalho super estruturado, e tem apoio do Criança Esperança e tal, é bem bacana, assim. Tem várias outras modalidades de judô, coral e tal, então as pessoas fazem. São crianças que fazem atividade extracurricular ali, então de dia elas vão pra escola, de manhã elas vão pra escola, e de tarde elas vão pra esse lugar, ou o contrário, né? E, e aí ela falou assim, vamos fazer isso. E até fiquei em dúvida, poxa, mas os meninos têm acesso? Será que vai acontecer e tudo mais? E ela, não, tem mais ou menos um acesso, o pessoal, a gente tem uns contatos e tal. E eu até gravei minha aula segunda-feira agora, falando um pouco sobre Code.org e tudo mais. Eu devo até fazer uma live falando só sobre Code.org e como é que ele pode ajudar no nosso caso. Só que assim, depois eu perguntei pra ela, e aí, o pessoal tá fazendo as atividades e tudo mais? A gente tá com um Google Classroom, né? Uma Google Sala de Aula, né? A ferramenta do Google. E aí ela tem contato direto com os pais. E aí eu percebi que o desafio não é a ferramenta em si, porque a pessoa tem acesso, como já falaram aqui. O desafio é você fazer a roda girar. É você fazer os meninos engajarem, você fazer os meninos entregarem as atividades e tudo mais. Esse é o grande desafio. E aí, nesse propósito, a gente tem que se reinventar. Se a gente quer passar a lista de exercícios de matemática, esperar que o menino escreva e depois retorne, isso vai ser mais difícil. E assim, o que eu fico pensando com relação, né, até essa questão do EAD como oportunidade, é assim, acho que talvez o nosso foco, se a gente está na situação extrema, né? Hoje eu estou falando de situações extremas. Ou seja, eu não tenho um aluno que tem um acesso a uma internet bacana em casa, não tem acesso a computador. O que ele tem acesso é o WhatsApp, às vezes é o WhatsApp do pai e tudo mais, que eu acho que é a situação mais extrema quando não é, realmente a pessoa não tem acesso ali, pronto, acabou. Mas quando tem esse acesso, vamos falar que a pessoa só tem acesso ao WhatsApp, talvez o nosso foco não seja tanto assim, eu quero manter a regularidade de trabalho. Como eu falei, eu separei os problemas em 3 partes. Falta de recursos, né, que é o que a gente está falando hoje, engajamento e as técnicas, a gravação e tudo mais. E nesse caso, para mim, o falta de recursos pode se tornar um problema de engajamento. Se tornar um problema de engajamento. Então, assim, se você pensa que só tem a ferramenta do WhatsApp, como é que eu posso engajar os meus alunos a participar daquilo? E talvez o seu propósito não seja apenas eu quero passar o exercício, eu quero manter a linha. Falar, cara, como é que eu posso engajar esses alunos para que a gente continue tendo um processo de criação, um processo de contato e fazer eles enxergarem o que está acontecendo ali. Então, eu acho que esse deveria ser o primeiro objetivo. Porque, enfim, acho que é primeiro isso, né? Primeiro saber manter esse contato,
né? E aí isso tem uma estrutura super complexa, né? Que é você acompanhar o pai, ainda mais, poxa, às vezes falando de crianças muito pequenas, você tem que acompanhar o pai. Aí, pai, tudo bom? Se você tiver esse contato, passar o contato pro pai, e aí, poxa, como é que tá o fulano e tudo mais. Se você tiver essa possibilidade, é muito bacana. E se você puder ter um grupo em conjunto, onde você vai passando essas atividades, é legal também. E fazer atividades que às vezes estejam relacionadas a contextos ou relacionadas à criação, né? Então, não é só, vamos fazer o exercício de somar. Pensa algum assunto, algum contexto, seja, às vezes, tá falando muito do Covid, fala alguma coisa do Covid, ou alguma coisa relacionada à realidade dela, ao bairro dela, né? A forma como ela pode se expressar. Então, você pode pegar nessa linha, ou, né, às vezes numa linha de criação. Então, pegando aqui o exemplo da robótica mesmo, né? Você fala, poxa, Luan, como é que eu vou ensinar robótica online para um menino que só tem acesso ao WhatsApp e tudo mais? Então, assim, o que eu já vi até algumas pessoas falando, eu vou, faz assim, ó. Gente, ó, você tem papel em casa, tem garrafa PET, monta um robô. Mas assim, a gente não tá falando nem de eletrônica, nem de, acende um LED, mexe o motor. Faz alguma coisa, faz um objeto usando sucata, né? E se os meninos estiverem travados, sei lá, manda fotos de coisas que podem ser criadas, ou então você mesmo cria, faz um mini tutorialzinho ali e mostra num vídeo de 2, 3 minutos, né? Que é um vídeo de WhatsApp, que o vídeo de WhatsApp aguenta. Então, assim, falar, manda foto do seu projeto, manda... E aí você vai criando, né, essa questão. Uma coisa que eu vejo que funciona muito, tanto no curso online como offline, duas coisas, né, que destravam as pessoas. Quem me acompanha já viu falando isso várias vezes. A primeira coisa é prazo. Então, quando você passa uma atividade, você dá prazo. Não fala assim, faz aí e manda quando der. Não, você tem que ter um prazo, né? Então, por exemplo, no meu curso online de Arduino, eu sempre dou 2 semanas. Por que 2 semanas? Porque se eu deixar... Já teve um curso que eu não dei prazo e as pessoas não faziam trabalho. A primeira vez que eu dei prazo, eu falei assim, vocês têm que ter 2 semanas para fazer o projeto. Muita gente mais se movimentou. E outra, quando chegava, vamos supor, trabalha para entregar na quinta-feira. Quarta-feira, chovia os trabalhos. Nossa, não sei o que. Ou então aquela correria. Tá dando errado. Meu Deus, e agora? E tarará. Então, assim, a gente trabalha com prazo. Não é só criança, não é só adulto, não é só brasileiro. Gente, é o mundo inteiro. Funciona assim, né? A gente funciona no prazo de acabar fazendo as coisas mais para a última hora. Lógico que a gente tem que se organizar para não deixar tudo para a última hora. Mas as pessoas funcionam por prazo. Se você deixar ela sem esse prazo, outras coisas vão atingir a prioridade dela. Então dá prazo. Se você puder, e aí só se você puder mesmo, às vezes até dá uns pontos extras. Fala assim, gente, atividade que rolar na quarentena, e coloca umas coisas esdrúxulas mesmo. Um trabalhinho, que eu falei, robô sucata 1 ponto, na média, no bimestre, no trimestre. Para ver se traz um engajamento, porque você precisa fazer essa roda girar, né? E aí, lógico, só se você tiver realmente poder para fazer isso, né? Mas, ou então dá um incentivo, fala que, sei lá, vai dar algum tipo de prêmio. Esse prêmio nem precisa ser um prêmio físico, pode ser um prêmio, não sei, né? Usa a criatividade, então você precisa de prazo. E às vezes você também precisa de repertório, né? Apesar das crianças serem muito criativas, né? Às vezes você dando 3, 4 exemplos de como fazer alguma coisa, ela vai abrindo mais a mente, né? E aí quando entra nesse processo mais legal da pessoa compartilhar trabalho ou compartilhar o seu conhecimento, as coisas vão acontecendo, né? Então o maior desafio é o engajamento. Então, assim, acho que o primeiro passo é desapegar essa questão do conteúdo e focar mais em como você pode engajar esses alunos, tentar escutar esses alunos, né? O que eles querem fazer, como eles querem se expressar, né? Então, eu acho que esse seria o maior desafio. E o que eu vejo, talvez aqui, deixa eu ver aqui, pessoal, excelente a estratégia do prazo. Adoraria fazer isso, mas não tem esse poder. Se não tem esse poder, não tem como, Elaine. Não tem esse poder. E aí, gente, eu quero entrar numa situação
que eu acho que essa é a situação que mais aflige, né? Eu acho que o problema... Eu acho não, né? É pelo que eu estudo, pelo que eu vejo outras coisas assim... O que mais aflige na nossa vida, e agora eu tô falando de vida, não tô falando só de escola, não tô falando só de Covid, o que é os problemas da nossa vida. E talvez se eu pudesse escolher uma lição para dar para a maioria das pessoas, não é sobre educação, não é sobre robótica, é essa lição que eu vou te passar agora. O maior problema sobre os problemas não é o problema em si. Não é a situação, não é o desafio que a gente está vivendo. É como a gente reage a esses problemas. O problema não é o que está acontecendo. O problema é como a gente reage. Como assim? Tem um livro que eu gosto muito chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E lá nesse livro, no primeiro hábito, né, que ele vai falar de ser proativo, ele vai falar sobre um conceito que é muito simples, mas que eu acho muito poderoso. Na vida, a gente só tem 2 tipos de problemas. Na vida, a gente só tem 2 tipos de problemas. Necessariamente. A gente tem os problemas que a gente é capaz de resolver e a gente tem os problemas que a gente não é capaz de resolver, que não está ao nosso alcance. Geralmente ele coloca esse problema num negócio que ele chama assim de círculo de influência. Então nesse círculo de influência são os problemas que a gente consegue resolver. E no problema maior, no círculo maior, o círculo de preocupação, que tem os problemas que a gente pode resolver e os que a gente não pode resolver. Qual é o nosso reflexo? Às vezes é focar em coisas que não estão ao nosso alcance. É focar em coisas que a gente não pode resolver. E aí, ao invés disso, a gente focar em coisas que a gente pode resolver. Eu não posso resolver, eu não posso chegar assim, nossa, os alunos não estão entregando trabalho. Eu literalmente não consigo ir lá na casa de cada um. Ou até consigo, mas é um trabalho hércules, né? É um trabalho absurdo. Então, assim, a gente não tem esse tipo de controle. E quanto mais a gente se dá conta disso, quanto mais rápido a gente se dá conta disso, mais fácil de lidar. Por exemplo, o que a gente está vivendo agora. Coronavírus. Se tem uma coisa que ninguém tem controle, que está mostrando para todo mundo que ninguém tem controle, é sobre o vírus. A gente não vê, ele passa, a gente não tem controle sobre ele. E tá matando pessoas, tá não sei o quê. O que a gente tem controle? Não tem cura, né? A gente não tem uma cura, não tem uma vacina, tem um monte de gente estudando e tudo mais. Então, assim, a gente não tem controle. O que a gente tem controle? Eu tenho controle em ficar na minha casa, em não sair à toa. Eu tenho controle, em manter a minha higiene. Eu tenho controle sobre isso. Então, olha só, como a Elaine tá falando, que, eu me sinto incapaz. Olha só a palavra que você usou, Elaine. Você se sente. E aí é o ponto mais forte. A gente não tem controle sobre as coisas, mas a gente pode trabalhar com uma forma como a gente se sente, né? Porque você falou que eu me cobro muito. E não é só você, eu me cobro muito às vezes. Tem várias pessoas que se cobram muito também. Mas é aquela história, o que não pode ser remediado está. Né? Tem uma história muito poderosa que também fala nesse livro. Eu falo de um cara chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl era psiquiatra e viveu na Segunda Guerra Mundial. Acho que ele era da Polônia, alguma coisa assim. E ele era judeu, né? E como aconteceu, né? Como todo mundo sabe o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra. Perseguidos, né? Eles foram... os judeus foram perseguidos e tudo mais. Então o que aconteceu? Ele também foi capturado, Viktor Frankl. A família toda foi separada, então ele não sabia onde estava a mãe dele, onde estava a esposa dele. Eu acho que ele só tinha contato com uma pessoa, tá? E aí, beleza, foi para um campo de concentração e viveu as maiores atrocidades. As maiores atrocidades de violência, violência física, violência moral, essas violências que a gente não consegue nem mapear, né? Que a gente não consegue falar. Para mim é muito fácil, eu sentado na minha poltrona agora, falar de sofrimento na época nazista, mas ele vivenciou isso. Ele vivenciou isso. Em um determinado momento na vida dele, no momento que ele via ali que estava sendo, sofrendo essas violências com relação aos nazistas e até próprias pessoas que estavam ali, né, de companheiros judeus, mas que não tinham uma moral muito das melhores, ele falou assim, eu não tenho controle
sobre o que esses judeus vão, ou o que esses nazistas vão fazer comigo. Eles podem podem gerar muita violência, eles podem fazer várias coisas. E eu não tenho controle sobre isso, não tenho controle sobre isso. Mas em determinado momento ele percebeu que ele tinha controle na forma como ele ia reagir com relação a isso. E ele acabou criando um livro chamado Em Busca do Sentido. E ele relata todas as situações do campo de concentração. E ele viu que tinha pessoas que entravam em colapso mental, emocional, naquela situação, por estar longe da família, por estar sofrendo a violência e tudo mais. E tinham pessoas que chegavam em estados edificantes, né? Entendiam aquilo como uma aprovação e tudo mais, e conseguiam levar aquilo de uma maneira melhor. Então eram as mesmas pessoas, sob as mesmas circunstâncias, só que algumas reagiam de forma diferente. Eu acho que é muito importante a gente perceber isso. No que tiver ao nosso controle, né? Perceber se então eu não tenho controle sobre isso, então não tenho. Né? Pensar o que eu posso fazer, e se não puder fazer, tudo bem. Porque o nosso problema não é o problema em si, né? Poxa, é porque eu me cobro muito, é porque eu estou fazendo isso. Então, o que vai trazer a paz para cada um é: será que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance? Cara, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Então tudo bem. Tudo bem, não tem o que fazer. Luan, mas é injusto esses meninos estarem passando por essa situação sem educação. É injusto. Mas a gente faz com o que a gente tem, né? Então eu acho que é isso. Acho que se a gente pudesse resumir essa aula em uma frase, é: joga com o que tem. Tá? Então, resumindo tudo, né? Às vezes a gente vai ter a infraestrutura, às vezes a gente não vai. A gente tentar engajar. Eu acho que assim, o que está no nosso controle? O que está no nosso controle é tentar falar mais com os pais, tentar se aproximar dos pais, principalmente para esses menores, né? Que querendo ou não, para você engajar um menino de 7 anos, de 8 anos é mais difícil. Então, tentar ter uma situação mais próxima com os pais, né? É você ter e passar atividades e de preferência focar no engajamento, né? Focar que a coisa, o aprendizado esteja continuando e não tanto no conteúdo. Desapega até se falar, não vai dar mesmo. E tudo bem, e a gente volta naquela história do EAD como oportunidade. Gente, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o nosso grande objetivo como professor não se trata de ensinar trigonometria, sobre reprodução como funciona uma mitocôndria. Isso é importante, isso é conhecimento. Mas se a gente pode deixar um legado para os nossos alunos, é que ele tenha paixão por aprender, paixão por querer saber cada vez mais, paixão por se desafiar. Então, assim, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar bem sucedido. Mesmo que a gente não esteja seguindo o calendário do MEC, mesmo que a gente não esteja seguindo o calendário da Secretaria de Educação. Sabe? Então, de novo, é mudar a chave. Qual é o problema real? É que o meu aluno não tem conteúdo? Ou o meu problema é que, sei lá, ele ter vontade de aprender, ter vontade de criar? Né? Quando a gente falou lá do primeiro dia, né, sobre aprendizagem criativa, sobre o Learning Creative Learning, o que o pessoal lá do MIT fala? Que o grande objetivo de preparar, por que é aprendizagem criativa? Porque a gente não consegue prever as coisas que vão acontecer no futuro. Olha só, a gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso. Não é uma teoria de uma faculdade dos Estados Unidos. A gente está vivendo isso. E não só com relação a pandemias, né? Mas com relação aos empregos. Então, assim, a criatividade ela vem como legado para os nossos alunos serem capazes de se readaptar. E sabe qual é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém? Alguém sabe qual é a melhor forma de ensinar alguma coisa para alguém? A melhor forma, na minha humilde opinião, é você ensinar pelo exemplo. Como é que eu quero ensinar para os meus alunos que eles são capazes de readaptar se eu não consigo me readaptar?
né? Se eu não estou sempre pensando em circunstâncias, como é que eu consigo fazer diferente? Como é que eu consigo jogar com os recursos que eu tenho? E se eu não conseguir, tudo bem. As pessoas, né, estão fazendo isso. Dar carinho é importante também, Mari. Legal. Muito boa opinião. Então, assim, é isso que eu queria... Eu acho que o maior objetivo que a gente tem aqui, né, é a gente jogar com o que tem, entender os nossos recursos, entender os recursos que a gente tem, tentar engajar e criar atividades da melhor maneira possível. E se não conseguir, gente, sabe o que acontece? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que sair com a sensação de que a gente fez o melhor. Então, assim, a gente tem que se cobrar, mas não se cobrar a ponto de isso se tornar algo, não é doentio a palavra, mas algo que nos leve para baixo. E se está levando para baixo, não está adiantando. Então, assim, às vezes a gente vai ter recursos ou não, né? E a gente vai tentando, vai aprendendo, porque aqui tem várias coisas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou compartilhando informações. Eu não tenho regras, é a fórmula do EAD. O EAD para dar certo. Não, a gente está aprendendo junto. A gente está aprendendo junto o que está acontecendo aqui. E como é que você faz? Gente, é o seguinte. Você pensa numa hipótese, você testa essa hipótese, você analisa essa hipótese, o que deu certo e o que deu errado. O que deu errado, você retira. E o que deu certo, você multiplica. É isso. Com tudo na vida. Então, assim, às vezes a gente não vai ter recurso, né? Se tiver recurso, maravilhoso, vamos jogar com todos os recursos que a gente tem. Se a gente não tem, a gente joga com o que a gente tem. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente encerrar a live? Eu vi que o pessoal colocou nos comentários, algumas pessoas perguntaram dos livros, né? Algumas pessoas responderam certo, mas só para reforçar, né? O livro sobre essa coisa do hábito, ciclo de influência, ciclo de preocupação, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse é o nome do livro. E o nome do outro livro lá do cara do Viktor Frankl, que é citado nos 7 hábitos, chama Em Busca de Sentido, como alguém deixou aí, tá bom? Então, são livros maravilhosos. Os 7 hábitos são um livro que, poxa, pra mim, mudou minha vida, mudou a forma como eu reajo com relação às coisas. E eu acho que vai ser legal pra vocês também. O livro do Viktor Frankl é bem legal também. Pessoal, é isso. Vamos manter a nossa tradição. Quando eu terminar essa live, eu vou postar uma foto e eu queria que vocês dissessem qual foi o seu maior aprendizado hoje, até para eu ter isso como feedback, para eu saber o que realmente aqui, poxa, eu falei quase 40 minutos, né, coisas que para mim são mais importantes ou menos importantes, mas eu queria saber de você, porque isso vai me ajudar a balizar o meu assunto, né, para que vocês consigam... para que eu consiga ajudar vocês, né? Então esse é o meu objetivo aqui. Eu não tenho controle sobre o que cada um faz, mas o que eu tiver de informação aqui para ajudar vocês, esse é o nosso objetivo, beleza? Então é isso, pessoal, ficando por aqui. Comenta lá na foto e amanhã voltamos pontualmente às 5 da tarde para falar... Qual era o assunto? Esqueci. Tem lá no... eu vou avisando para vocês. Fica ligado no Stories, fica ligado no feed. Que eu vou falar para vocês. Entrega de trabalho. Como é entrega de trabalho no EAD. Eu acho que é isso. Beleza? Pessoal, grande abraço e até a próxima.